Oi, gente, bom dia. A paz do Senhor Jesus, glória a Deus misturado com aleluia e Ebenezer, até aqui nos abençoou o Senhor. Amém? Eu queria deixar a continuação de uma breve reflexão dos dias que antecederam a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, que está registrado no livro de Mateus, tem Marcos, Lucas, também João, tem todos os livros do Evangelho, vai falar sobre os dias que antecederam. Mas eu gosto muito do livro de Lucas, mas eu quero frisar aqui. No livro de Mateus 26, você pode ler a partir do versículo 36 e você vai até e diante. Mas aqui vai falar sobre o momento que Jesus estava no Getsemane, ali orando, intensificando as orações. Ele tinha chamado os nossos três irmãos, os discípulos mais achegados, nosso Senhor Jesus Cristo, Pedro, João e Tiago, ali para orar. Porém, os nossos irmãos, os discípulos, eles não tinham costume de orar. E eles dormiram, descansaram. Por 3 vezes Jesus foi orar e encontraram eles dormindo, roncando, fazer o quê? Mas Jesus, ele estava com uma angústia muito grande. Ele ficou aqui desesperado, angústia, amargurado, implorando a Deus se fosse necessário, se fosse possível afastar dele aquele cálice, porque Jesus, como Deus, ele sabia o que estava esperando por ele. Mas Deus não tirou, era necessário que Jesus passasse por aquilo, por aquela situação. E a palavra vai nos dizer que e no último versículo não, no 46, ele fala assim: levante-se e vamos, aí vem aquele que me trai. E logo em seguida, quando Judas chega com aquela tropa de soldados romanos, também os religiosos da época, para prender, o que é interessante que um dos sinal que Judas deu para os romanos, para aquela tropa de soldados, foi um beijo, que para identificar quem era Jesus. E Jesus diz: eis-me aqui, né? Eu estava com vocês o tempo todo, pregando, curando, e vocês tiveram a oportunidade de me prender, porém no meu cantinho de oração vocês vieram me prender. Mas foi necessário para que a profecia lá de Zacarias fosse cumprida. E nesse momento que Judas beija o nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus, ele teve uma compaixão tão grande que ainda chama Judas de amigo. E nesse período que você vai ler, Jesus está diante do Sinédrio ali, que eu quero ler para vocês, que está no versículo 57. E os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro seguiu de longe até o pátio. O sumo sacerdote entrou e sentou-se com a guarda para ver o que aconteceria. O chefe do sacerdote e todo o sinédrio estava procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudesse condená-lo à morte, mas nada encontraram. Embora se apresentassem muitas falsas testemunhas, finalmente se apresentaram 2 e declararam: este homem disse: sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruir 3 dias. Deixa eu adiantar aqui, no versículo 64 diz assim: tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vocês, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentar-se à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir blasfêmia. O que acham? O réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo. Quem foi que diziam? Profetize-nos, Cristo. Interessante, eu quero só frisar isso aqui, porque eu não sei se vai dar esse vídeo. Veja que eles cuspiram diante ali de toda aquela coja daqueles religiosos que diziam que conheciam a Bíblia, mas eles foram responsáveis para poder massacrar, pisotear e dar murro, cuspir no nosso Senhor Jesus Cristo. Eles deram tapas, sabe, que está diante de uma sociedade, diante de um monte de religiosos da época, os líderes ali políticos, e você vê o nosso Senhor Jesus sendo bofetada, dando murrada e dando murros mesmo. Você sabe o que é murro, né? Dando murros, outros dando tapa na cara, outros dando chute, cuspiram nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus,
Jesus caladinho, só sentindo, só as murradas, as cuspadas, entendeu? As catarradas ali. Você já tentou imaginar? Já se colocou no lugar do nosso Senhor Jesus Cristo sendo humilhado, ridicularizado por sua causa e por minha causa? Você já imaginou se colocar no dia de quinta-feira, se colocar no lugar de Jesus, em vez de a gente estar comendo vatapá, caruru, fazendo isso, fazendo assado? Não, nós temos que nos colocar diante do Senhor assim: Senhor, me ajuda a me purificar, me santificar. Eu não sei o que tu passou, eu não consigo sentir na pele, mas Jesus, ele foi lá, ficou ali, sendo ridicularizado, humilhado, jogado no chão. Tá? O rosto dele todo cheio de hematomas por minha causa e por sua causa. E muitas vezes nós queremos dizer: que luta é essa, que luta é essa? Vai ler a escritura, vai ler os evangelhos para ver o que Jesus passou por minha vida e por tua causa. Gente, eles blasfemaram, eles xingaram o nosso Senhor Jesus Cristo. E aqueles que andaram com Jesus aqui, todos eles desapareceram, todos eles sumiram. Nem aquele que dizia: eu morro por sua causa, que foi Pedro, tá? Ninguém. Porque na hora do vamos ver, eu quero ver que a gente aparece. Mas na hora do bem bom, tá todo mundo lá tirando foto, todo mundo tirando isso. Mas na hora do caos, na hora da dificuldade, todos seus amigos somem, todos, porque Jesus ficou sozinho. A única presença que estava lá era o Deus Todo-Poderoso, estava com ele, e mais nada. Esse foi o dia de quinta-feira que passou aqui, ó. Estava aqui, Jesus diante de Pilatos, aqui no capítulo 27, diz assim: Jesus foi posto diante do governador. Este lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. Acusados pelos chefes dos sacerdotes, pelos líderes religiosos, ele nada respondeu. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão dizendo contra você? Mas Jesus lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Por ocasião da festa, era costume de governador soltar um prisioneiro escolhido por multidão. No versículo 17 do capítulo 27, Pilatos perguntou à multidão: qual ali havia reunido, qual de vocês querem que ele solte? Barrabás ou Jesus de Cristo? Gente, nesse capítulo 27, a partir do versículo 11, ele foi julgado por governadores ali. Imagine como Jesus foi ridicularizado. Imagine a multidão que outrora eles receberam cura, libertação. Jesus matou a fome, Jesus matou a sede, Jesus curou o enfermo, Jesus curou o cego, Jesus curou o coxo, Jesus ressuscitou. E todos aqueles homens, aquelas mulheres que disseram que estavam do lado de Jesus e agora estavam negando nosso Senhor Jesus Cristo, trocando nosso Senhor Jesus Cristo por Barrabás, um assassino, disseram, entendeu? Aquele que todo mundo temia naquelas regiões, aquele povo que dizia amar nosso Jesus Cristo, agora abandonou nosso Senhor Jesus Cristo e preferiram Barrabás. Nem Pilatos acreditou, nem aqueles que estavam lá. Eu não estou falando dos religiosos não, que o religioso estava assim, ó, batendo palma. Eles mesmos que incentivaram, compraram muitos lá, diga Barrabás, e toda aquela multidão começaram a gritar: Barrabás. Imagine Jesus com a cara toda inchada, cheio de hematomas, olhando por aquela situação, que todos aqueles que ele curou estavam lá negando nosso Senhor Jesus Cristo. Você já se colocou na pele? Você já se perguntou? Você já olhou a Santa Escritura? Entende? Aí as pessoas ficam: gente, me poupe, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, chega a me dar assim. Vai ler as escrituras e vai ver o que está acontecendo na quinta-feira aqui. Entende? Eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Vai ver o que Jesus passou. Ora bola, em nome de Jesus Cristo. Quantos hoje está trocando Jesus por Barrabás? Quantos hoje está trocando nosso Senhor Jesus Cristo por qualquer coisa? Jesus não é qualquer coisa não. Vai ler as escrituras, porque Jesus quer falar com você. Jesus não deixou, disse assim: você vai viver só no bem bom. Não, você vai passar. Carregue sua cruz. Pegue sua cruz e carregue, porque Jesus não precisava carregar essa cruz não. Jesus não precisava passar por isso não, mas ele passou, porque se não fosse por ele, nem você nem eu teríamos acesso à salvação. Então, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, se arrepende dos seus pecados, se converte. Como assim que eu preciso me arrepender dos meus pecados e me converter, se eu quiser ter livre acesso ao trono do Senhor? Ora, medita na palavra hoje, lá no capítulo 26, 27 de Mateus, que Deus vai falar com você.
Que Deus abençoe você com toda a sorte de bens celestiais, em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha se revelar para você neste dia que se chama hoje, porque se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso